Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui mais uma vez para trazer mais uma indicação literária para vocês, ou seja, voltando à playlist livros. E hoje eu vou falar de um autor nacional que traz aí um livro de suspense, um livro pequeno, mas muito bem escrito, com uma linguagem muito fácil de ser compreendida e que vai buscar um pouquinho da história do Brasil, uma história antiga, lá do século XIX. O livro se passa na cidade de Porto Alegre e traz um serial killer que ficou muito famoso à época, ou seja, um livro baseado em fatos reais. Mas sobre esse livro eu só vou falar mais depois da nossa abertura. Roda, editor! Então, gente, voltando aqui, hoje eu vou falar desse livro aqui, olha. Canibais, de Davi Coimbra. Paixão e Morte na Rua do Arvoredo. Gente, o livro é muito interessante. O autor, coincidentemente, ele é de Porto Alegre e ele vai trazer essa história que tanto fez sucesso no século XIX, quando efetivamente acontecia eventos relacionados a um açougueiro que era um serial killer. Ou seja, ele atraía as pessoas, normalmente pessoas viajantes, pessoas mais humildes, para sua residência. Ele era casado com uma linda alemã, loura, de olhos azuis, alta, muito bonita, e a missão dela era encantar os homens na rua, atraí-los para sua residência, que já tinha uma fama de mal assombrada, e com isso ela alimentava os homens, né? Eles tinham relações sexuais, e após tudo isso, o marido os matava à machadada. Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. E o que é pior, com a carne das vítimas, ele fazia linguiças, já que ele era um açougueiro. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. E a linguiça deles, por incrível que pareça, do açougue lá do casal, era tão famosa na cidade por ser a mais gostosa. Era uma iguaria na cidade de Porto Alegre do século XIX, por incrível que pareça. Então, gente, essa ficção é muito interessante. É um livro muito bem escrito, que vai trazer muito mais do que apenas a história do serial killer. Vai trazer um pouquinho da linguagem gauchesca, né? Aquela questão do gaúcho, que é um pouco diferenciado de todo o povo brasileiro, né? Eles têm muitas peculiaridades, mas é muito interessante. Vai falar um pouquinho de imigração, de escravidão, de preconceito, de racismo, né? A gente estávamos no século XIX ainda, onde boa parte desse século ainda convivemos com a escravidão no Brasil. Então, gente, o autor traz tudo isso para a história principal, que é o serial killer, a atuação da sua esposa, que encantava os homens, mas em conjunto com isso, a gente tem também todo esse contexto histórico que vai trazer um pouquinho para a nossa mente do que era o Brasil daquela época. E a história, ela não se limita apenas a isso. Tem outros personagens muito interessantes, como a própria Catarina, que eu falei, que é a imigrante alemã. Esse açougueiro, o marido dela chamava-se Ramos, também tem a história do Ramos. E tem outros personagens, como o Walter, o brasiliano, a Rosa, o seu Antunes, o Januário, o seu cavalo, e seu cachorro, desculpa, brasiliano, cavalo. Muito interessante. Tem muitas histórias que giram em torno desse núcleo principal do livro, digamos assim, que seria o açougueiro e sua esposa, mas que a história lá é mais ampla e vai trazer outros personagens que também têm um glamour, tem uma participação em certas partes do livro muito intensas e que é a leitura que eu recomendo. Um serial killer que hoje em dia talvez ninguém conheça, não ficou tão famoso quanto o Zodíaco, como Jack o Estripador, mas é uma figura que efetivamente existiu, ao qual o autor se inspirou, né, para fazer esse livro baseado nos fatos reais. É um livro bem fininho, a gente está falando aí de aproximadamente 235 páginas, nem chega a isso, 232 páginas,
É um livro de leitura rápida, é muito fácil. E essa é mais uma recomendação do canal, O Importante é Saber. Tá bom, gente? E já que a gente está falando de serial killer, eu vou aproveitar o momento, né, para falar um pouquinho do dia de hoje, né? Estamos aí no dia 28 de junho de 2021 e tivemos aí hoje a morte de talvez um serial killer, né? Não sei se ele chegou a ser considerado um serial killer, já que os crimes dele eram meio sem premeditação, muitas vezes sem conexão. Mas considerando o psicopata Lázaro como um serial killer, tivemos aí hoje a morte desse meliante, né, com aproximadamente 38 tiros no estado de Goiás. E não é à toa que eu escolhi esse livro, que também tratava de um serial killer, até para ter um gancho para falar um pouquinho dessa história. Gente, eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado, eu não vou falar isso, até porque o Lázaro, infelizmente, a escolha de vida dele e a conduta dele o levaram a isso. Ele entrou num caminho que dificilmente teria volta. Até porque ele já tinha tido uma chance, né? Ele já tinha sido preso, ele fugiu da prisão. Então, assim, eu acho que a vida já tinha lhe dado uma oportunidade de recomeçar. Ele ignorou essa possibilidade, fugiu, mesmo sabendo que na prisão a gente tem tortura, estupro, violência. A gente sabe disso. A prisão brasileira está muito longe de ser um local de ressocialização, de correção. Muito pelo contrário. É muito mais uma universidade do crime, onde muitas vezes a gente tem que escolher um lado para não morrer. Mas independente disso tudo, a conduta dele não se justifica. Então assim, muitos dizem, a polícia executou, outros dizem, era um bandido, tinha que morrer mesmo, senão ia fugir de novo, ia matar de novo, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa eu queria falar aqui, gente. Quando um caso desse acontece, como outros que já se tornaram famosos, como o motoboy de São Paulo, e mesmo sem ser serial killers, quando uma Susana Richthofen mata os pais, ou como o Nardoni mata a filha junto com a madrasta, enfim. Quando nos deparamos com eventos tão tristes e tão pesados como esses, a única conclusão que eu tenho é a seguinte, gente. Infelizmente, nós como sociedade erramos. Eu não estou aqui entrando no mérito individual. Eu estou entrando no mérito coletivo. Ainda termos, em pleno século XXI, pessoas como essas, demonstram o quanto nossa sociedade está doente, está atrasada e muito longe de evoluir. O que eu lamento é isso. É, em pleno século XXI, ainda termos figuras como essas. Tá bom, gente? E é por isso que eu trouxe esse livro hoje, que tem um pouquinho do assunto. Mas é só isso. E do mais, agradecer a todo mundo que acompanha o canal. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Juntos somos mais fortes. E o importante é saber.